Fala galera, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de estar aqui apresentando o Chave do Enem. O tempo passa voando, voando, voando. Parece que foi ontem que nós corrigimos o Enem 2024. Lembra aquela live? Inclusive está aqui no nosso canal da Educação Adventista, a correção do Enem 2024 e também todas as aulas desde 2022, olha, quase me perdi aqui na data, do Chave do Enem. Pois é, para você que está chegando agora no nosso programa, para você que está chegando agora no ensino médio, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar um programa que tem como objetivo auxiliar no seu preparo para vestibulares, Enem e, é claro, também ter aqui um material para que você possa usar nos estudos da sua prova aí na sua unidade escolar. Professor Tiago, cheguei agora, não sei como funciona. Professor Tiago, eu já estava aqui. É igual ao ano passado? Olha só, preste atenção, porque a primeira aula de hoje é sobre como funcionará Chave do Enem 2025. Sim, nós temos novidades, nós ouvimos os alunos Brasil afora e trouxemos novidades para o programa Chave do Enem 2025, um novo formato. Até o ano passado, para quem já é nosso companheiro aqui de programa, nós lançávamos simulado e depois corrigíamos o simulado. Então, nossa live era basicamente correção de simulados. Mas ouvindo a voz e o clamor dos alunos, nós alteramos um pouco o nosso programa e é isso que eu vou começar explicando. E fica aí, porque a aula de hoje é como funciona a chave do Enem e logo depois teremos dicas de estudos. Se eu fosse você, eu já salvava esse vídeo para você lembrar como vai funcionar o programa e, sobretudo, para você se organizar para 2025 ser um ano de muito sucesso ali na sua escola, na sua nota, mas também na sua preparação para vestibulares e Enem. Então vamos entender um pouquinho mais como funcionará o Chave do Enem 2025 e as novidades que chegamos trazendo aqui para vocês, né? Então eu sou o professor Tiago e vamos juntos. Eu vou acompanhar vocês do começo até o fim do seu ensino médio aqui no nosso canal da Educação Adventista Brasil. E o que nós temos de novidades, professor? Você pediu e nós ouvimos. Nós ajustamos o tempo do Chave do Enem. E agora ele terá entre 50 e 60 minutos toda semana. Isso é importante, né? Uma live toda semana, às quintas-feiras, das 19 horas até ali mais ou menos, né, às 20 horas. E mais do que a live, esse material fica salvo aqui no canal da Educação Adventista Brasil do YouTube. E você pode acessar em qualquer momento, inclusive na véspera de prova, para rever conteúdos. Nós teremos, né, essas aulas curtas por componente curricular. Então, em alguns dias, nós teremos 20 minutos por componente, dependendo do dia, é maior o tempo. Já explico para vocês. Professor, de onde sai a aula? De onde eu vejo esse conteúdo? Tem um material que eu posso usar para estudar com chave do Enem? É claro que tem, meu jovem, é claro que tem. Nós construímos todas as nossas aulas baseados nos organizadores curriculares da CPB, e selecionamos aquilo que é essencial para vestibulares e Enem. Então, nós pegamos todo o referencial que já é usado na sua escola, para a construção, né, do que vai ser dado lá na sala de aula, e trazemos aqui, reforçando aquilo que é mais importante para o vestibular. Então, que é uma grande revisão de tudo aquilo que você já estuda. Isso é importante, né? É bom, não é? E nós usamos como base a apostila. Sim, a apostila que você usa na escola, essa linda apostila da Casa Publicadora Brasileira, é o nosso manual. Então você pode sim assistir o Chave do Enem, que aliás não só pode, como deve, já recomendo, né? Você assiste com a apostilinha na mão para você poder revisar. Em cada aula o professor vai te orientar qual módulo será trabalhado e assim você consegue então assistir a live e acompanhar na apostila. Vai riscando, vai destacando. Bom, depois a professora Evelyn vai entrar e dar dicas de como você pode fazer isso de uma maneira bem tranquila para mandar bem. Então, olha só que interessante, as nossas aulas agora trazem conteúdos curtos, baseados na apostila. Ou seja, tá com dúvida no conteúdo para prova ou perto do vestibular? É só voltar aqui no nosso canal. Agora você não precisa mais ficar solto navegando pela internet buscando resumos e revisão. Está tudo aqui, prontinho para você, baseado no material da Casa Publicadora. Legal, né? Primeira novidade é essa. Nós teremos agora 20 minutos de revisão. Uma revisão assim, ó, direcionada para aquilo que é mais importante, sobretudo para Enem e vestibulares. Outro ponto importante é que os simulados ainda farão parte do programa. Só que agora, ao invés de nós abrirmos o simulado e depois só falarmos do conteúdo na correção, a aula da semana que vem, por exemplo, que é de linguagens, vai começar com o conteúdo
e o simulado abre depois da live. Olha que legal, agora o simulado não abre antes da live, mas abre depois da live. Acabou a live, você vai lá no seu Eclass Provas, a nossa nova plataforma de provas e atividades, e vai resolver o simulado. Outra novidade que foi pedida, que foi clamada pelos estudantes, é que, de fato, o tempo do estudante é muito corrido. Então, nós colocamos agora no nosso simulado, depois da live, 10 questões. E essas questões, elas são elaboradas conforme o conteúdo que a live trabalhou. Olha que legal. Então, a live pega a apostila, resume a apostila e depois te manda exercícios para treinar aquilo que já está na apostila. Então, nós vamos reforçar ainda mais a compreensão dos conteúdos trabalhados na sala de aula, na apostila, aqui na live e com os exercícios. Professor, mas como ficou a composição? Olha aqui essa tabelinha que aparece para vocês. Na semana de linguagens, nós teremos língua portuguesa com 4 questões, língua inglesa com 3 questões e literatura com 3 questões. Lembrando que cada ciclo, a cada 4 semanas, nós voltamos na área do conhecimento. Na semana de matemática, serão 10 questões só de matemática. É aquela semaninha pesada ali, onde é só matemática para você treinar e mandar bem. Na terceira semana, semana de ciências da natureza, nós teremos 4 questões de biologia, 3 questões de física e 3 de química. Na semana de humanas, nós teremos 5 questões de geografia e 5 de história. E aquele lembrete, um mês nós temos língua portuguesa, língua inglesa e literatura, e no outro mês, língua portuguesa e literatura. Então, a cada um mês nós vamos intercalando uma live de linguagens com inglês e uma sem inglês para você focar mais em língua portuguesa e literatura. Então, printa aqui essa tela, recomendo você printar essa tela para saber quantos exercícios você fará de cada componente curricular. Pegou a ideia aqui? Então vamos lá. Professor, eu cheguei agora, e mesmo quem já está comigo, como vai funcionar então? O senhor falou que agora o simulado não abre antes da live, ele abre depois. Então vem comigo. Eu peguei aqui o quadro do primeiro mês nosso. Lembrando que 4 semanas é um ciclo, porque você vai trabalhar. Olha ali comigo, na aula 1, linguagens e suas tecnologias. Lá no dia 20 é a live. Semana que vem, hoje é dia 13, dia 20, semana que vem nós vamos ter lá a professora de língua portuguesa, de língua inglesa e literatura dando aula para vocês. Acabou a live, no dia 20 abre o simulado. Ele vai ficar uma semana aberta. No dia 27 é o dia da live de matemática. Mas antes de começar o conteúdo de matemática, os professores de linguagem voltam e rapidamente corrigem os 10 exercícios e depois o professor dá aula de matemática. No dia 27, então, correção dos exercícios de linguagem e aula de matemática. Acabou a live, abre o próximo simulado. Uma semana, faz lá o simulado de matemática. Na terceira semana, dia 6 do 3, no comecinho da aula, o professor de matemática volta e corrige os exercícios e depois entram os professores de ciências da natureza. Biologia, física e química dão a aula, acabou a live, uma semaninha para fazer os exercícios de biologia, física e química. Na quarta semana, no comecinho da live do dia 13, os professores de biologia, física e química corrigem o exercício e depois entramos nós, de humanas, geografia e história. Damos a aula e abrimos o simulado. Então perceba que agora o grande diferencial é que o simulado abre depois da live, porque você vai estudar o conteúdo e depois treinar. E corrigimos na próxima semana. Percebeu como agora ficou bem mais completo? Você tem live com resumo de conteúdos da sua apostila, você tem uma série de exercícios para treinar, para se preparar, e depois ainda corrigimos os exercícios. Ficou bom assim? Gostou? Bom, se gostou, deixa seu like, isso é importante também para que esse vídeo chegue para mais pessoas, mas, sobretudo, salva já a playlist do Chave do Enem, porque nós iremos, daqui até o final deste ano, com 32 lives. 32 lives, isso quer dizer 320 exercícios para você treinar e também, olha só, 32 horas de conteúdo para você poder ver e rever quando você quiser, inclusive, na hora que você for rever, pode acelerar, colocar na velocidade que você quiser, estudar para a prova. Então, não falta base e material para você estudar para a sua prova, mas, sobretudo, se preparar para o Enem. Pegou aqui a ideia? Gostou da ideia? Então, só algumas informações.
Tá? Já estamos aqui encerrando essa primeira parte. Eu sei que você não gosta muito de teoria, mas é importante você compreender. Além de tudo que eu expliquei para vocês, né, porque você faz o seu simulado no Eclass Prova, assiste a live toda semana aqui no canal da Educação Adventista Brasil, por isso que é importante você se inscrever, ativa o sininho, porque vai notificar quando estiver entrando no ar a live, ok? Além disso, nós também temos lá no seu Eclass, olha aqui, pega essa tela, abre o seu Eclass. Lá em cima você tem essa barra de ferramentas e tem uma barrinha ali que tem um capelo, né, aquele chapéuzinho de formatura com um livro embaixo. Clica ali, você terá as trilhas de aprendizagem. Clica na vitrine, vai aparecer para vocês, olha só, eu abri aqui do primeiro ano, a imagem aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui essa imagem aqui embaixo, tá vendo? Você tem um mundo de materiais produzidos pela casa publicadora. Nós temos aqui, por exemplo, os itinerários formativos. Professor, não sabia disso. É importante você lembrar que no seu Eclass nós temos uma série de conteúdos e materiais que complementam a sua apostila. Então aqui nós temos, por exemplo, né, a trilha de ciências humanas, ciências da natureza, itinerário formativo de matemática e, olha só, tem uma tile ali, né, tem um aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, ó, olha só, chave do Enem. Nós temos um material extra, uma maratona para você fazer. Nós temos uma playlist só do chave do Enem. E aqui, a hora que você clica, nós temos todos os componentes curriculares com vídeos curtos. Além da live, nós temos vídeos lá de 8 minutinhos para você rever conteúdos. Olha que maravilha, hein? Não falta material e oportunidade para você mandar bem na prova e no vestibular. Claro, não pode esquecer do Enem. Então nós temos muitos materiais. E também nós temos ali as lives de correção do próprio Enem. Lembrando que no final do ano, chegamos ali em novembro, no dia que acontece o Enem, no domingo que acontece o Enem, nós já corrigimos também ao vivo aqui no canal da Educação Adventista Brasil. É muito material. E tudo aqui disponível para você, meu querido e amado estudante, preparado para um ano cheio de conteúdo, cheio de materiais e de possibilidades. Eu te convido a acompanhar a partir de agora o Chave do Enem 2025. A nossa live de hoje não acaba aqui. Fica aí, porque depois da vinheta vem a professora Evelyn dando dicas de estudos. Salve esse vídeo, principalmente as dicas de estudo, para que você possa mandar muito bem em 2025, se organizar, tirar boas notas na escola, mas sobretudo se preparar para que seu projeto de vida seja atendido através do seu sucesso no vestibular. Nos vemos nas próximas aulas, mas não sai daí, depois da vinheta tem a professora Evelyn e dicas de estudos. Até mais! Olá, eu sou a professora Evelyn e é uma alegria para mim estar aqui hoje para compartilhar algumas dicas de estudos que farão a diferença no seu dia a dia para realmente alcançar o resultado que você espera. Vem comigo para a gente compartilhar algumas informações que serão de chave de ouro para o seu sucesso acadêmico. Você que está aí ansioso, preocupado, talvez com tantas demandas, com ansiedade relacionada a como vai ser o novo ano, quais são as demandas que você vai precisar, né, estudar, quais são as disciplinas, como serão os resultados, nós estamos aqui para realmente descomplicar. Então, vem com a gente porque nós pensamos em algumas etapas que farão a diferença para que você alcance realmente o sucesso acadêmico. Nós sabemos que lidar com todo esse processo faz parte, né? Nós já estivemos aí vivendo essa experiência do ensino médio e hoje nós estamos como líderes de vocês e desejamos que essa seja uma boa experiência. Pensando nisso, nós planejamos um processo de dicas especiais que poderão fazer a diferença no seu dia a dia e na sua rotina como estudante. São 6 as dicas. Então, pega a caneta, pega o papel e faça as suas anotações. Faça os registros e depois experimente colocando isso em prática.
que você vai ver como faz realmente a diferença. O primeiro ponto, nós pensamos sobre um processo de autoconhecimento. O que seria isso? Será que você já parou para refletir sobre quem é você? Qual o seu estilo de aprendizagem? Como é que você aprende? Como que funciona essa questão de aprender? Por que alguns aprendem com mais facilidade, outros têm maior aptidão para determinadas áreas? E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Respeite você mesmo, entenda que você tem suas potencialidades, tem também os seus desafios, mas que todos podemos chegar, né, onde nós queremos com determinação, planejamento, organização e dedicação. Pensando nisso, não poderia deixar de compartilhar com vocês essa pirâmide que mostra um pouquinho sobre como é que nós aprendemos. Então, nós vemos assim, ó, 10% do processo de aprendizagem acontece quando eu leio um conteúdo. Então, eu pego um texto, faço uma leitura, eu aprendo 10%. Quando eu penso ali em 20%, envolve a prática de estar ouvindo. Eu estou na aula, estou escutando o professor, estou escutando os comentários, estou ouvindo tipo um audiobook, uma videoaula. Quando nós então observamos, quando nós vemos, nós aprendemos 30%. Quando nós vemos e ouvimos, juntamos essas duas questões, nós aprendemos 50%, né? E 70% quando nós discutimos com outras pessoas. Quando eu tenho acesso ao conhecimento, eu discuto, eu converso, pergunto, repito, relato, compartilho, né, o conhecimento. Isso faz bastante diferença e alcança então 70% do processo de aprendizagem. 80% quando nós colocamos a mão na massa, quando eu faço uma relação entre teoria e prática, quando eu entendo sobre o processo e eu faço acontecer. Então, quando eu interpreto, quando eu traduzo alguma coisa, quando eu me expresso, quando eu demonstro através de práticas, ou seja, quando a gente faz acontecer, faz a relação entre teoria e prática. 95% quando nós ensinamos as outras pessoas. Ou seja, reflita sobre essa estratégia. Quando nós explicamos, quando nós compartilhamos o conhecimento, quando, por exemplo, você monta um grupo de estudos e vocês compartilham as informações, isso faz muita diferença no seu processo de aprendizagem e é da forma mais significativa que acontece a fixação dos conteúdos. Então, coloque em prática, reflita sobre isso e tenha em mente o processo de jornada de autoconhecimento. Pensando nisso, nós pensando nisso, é importante que você reflita sobre alguns aspectos. Como é que você aprende? Qual é a sua identidade? Pensa que isso é algo personalizado. Você não precisa pensar e não pode pensar por outras pessoas. É a sua identidade, é a sua aprendizagem. Como você aprende? Quais são as técnicas de estudos que você utiliza? Será que elas são funcionais para você? Quais são as técnicas que funcionariam para você? Como é a sua rotina de estudos? Ah, será que você tem uma rotina de estudos? Será que você dedica tempo para isso? Como é que funciona? Como está, por exemplo, a gestão do seu tempo? Será que você está mesmo dedicando tempo para os seus estudos? Se a sua profissão é ser um estudante dentro da sua agenda e da sua rotina, você precisa ter tempo de dedicação a isso, né? E como funciona então o processo da sua organização pessoal? Como que você está se organizando para estudar? Tem um espaço adequado? Tem um material adequado? Tem tempo de dedicação exclusiva para isso? Está usando as técnicas coerentes? Então, são perguntas que nós vamos aqui respondendo ao longo da nossa aula de hoje. Pensando nisso, tivemos então o processo de autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento, foi o item 1, e o item 2, organização. Gente, isso faz tanta diferença em todos os aspectos da nossa vida, seja na vida adulta, seja na sua vida enquanto profissional futuramente, mas hoje, enquanto estudante, é muito importante que você tenha organização como a palavra-chave. Pensando nisso,
Essa é uma palavra que é uma das chaves assim que abrem mesmo portas para várias outras demandas. Então é importante que você tenha uma agenda ou um planner, seja ele físico, seja ele digital. Eu, por exemplo, gosto muito de ter uma agenda bonitinha. Talvez as meninas também curtam essa praia, né? Ter ali os meus post-its, que eu faço as anotações, coisas bonitinhas. Os meninos às vezes são mais práticos, né? Mas não importa a forma. Seja uma agenda digital, seja aquela agenda que você coloca no seu próprio celular, que te faz os lembretes, né? Sobre as suas responsabilidades. O importante é que você realmente tenha uma estratégia de organização. Isso não pode faltar. Um outro ponto, ter metas claras e possíveis. Nada vai adiantar se você colocar ali vários itens, colocar uma lista de 50 itens e você não conseguir concluí-los. Então, precisa ter metas claras e metas possíveis. Eu planejei para o dia de hoje estudar tantos conteúdos, então eu vou conseguir cumprir com todos eles. Precisa ir ali fazendo então essa organização. É muito satisfatório, experimente. Quando você coloca ali os itens e ao final, quando você vai concluindo, você vai riscando, dando ok, dá uma sensação de alívio e isso faz parte do processo de organização. Então experimente para você ver como isso faz a diferença. E agora, pensando nesse processo, a organização ela se divide em algumas etapas, sendo ela uma organização mensal, uma organização semanal e uma organização diária. Como é que faz isso? Então, quando você para pensar em ter um planner, que você tem a visualização do seu mês. Você olha dentro do seu mês e você vê lá todas as responsabilidades que você tem para fazer de entregas de trabalhos, datas de provas, o seu calendário de provas que com certeza a sua escola disponibiliza. Você precisa então ter ali todas as informações organizadas e visualmente você as enxerga dentro do seu mês. Pensando nisso, você vai pensar quais são as ações e as responsabilidades da sua semana. Então você planeja segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. É importante que você tenha ali toda essa organização da semana. E então, dentro da sua semana, você vai cumprir as suas metas específicas para cada um dos seus dias. E pensando nisso, não teria como dar errado, né? Se você tem isso tudo organizado, com certeza você vai cumprir com as suas responsabilidades. Então, organização é uma das chaves para o seu sucesso acadêmico. Pensando nisso, nós temos aí a importância de um processo de criar uma rotina de estudos, né? Criar uma cultura de estudos. Será que lá na sua casa, será que lá na sua escola as pessoas estão falando sobre isso? Eu acredito que sim. E se não estiverem falando muito, você pode ser uma pessoa que propaga essas informações. Isso faz muita diferença. Como é que você pode criar uma rotina de estudos? Quais são os itens que podem contribuir para que essa rotina seja uma rotina saudável, equilibrada e que seja realmente eficaz? Vamos então conhecer. Pensando na rotina, envolve um processo de planejamento e disciplina. E nem sempre é fácil, gente. Quando a gente começa esse processo, começa a tentar organizar, às vezes é um desafio, porque talvez você esteja competindo com coisas que são legais, acabou de voltar das férias. Provavelmente curtiu aí uma piscina, uma série que você goste, né? Mas é hora de voltar e realmente assumir a sua responsabilidade enquanto estudante. E como que você pode fazer isso? Pensando em 5 pontos básicos, escolher o seu espaço adequado de estudos. Gente, isso faz muita diferença. Se você for estudar na frente da televisão, vai ser algo fácil? Não vai, né? Porque pensa, você está competindo com algo realmente que você gosta, então é um grande desafio. E é importante que você então defina: eu vou estudar na minha escrivaninha, ou se você não tem, você vai pensar num espaço que não tenha tantas coisas que tirem a sua atenção e que sua atenção esteja realmente focada ali nos seus estudos. Pensando nisso, você precisa então organizar o seu espaço. Como é que você organiza esse espaço? Que ele seja adequado, que não tome atenção para outras demandas e que você tenha nas suas mãos tudo o que você precisa para aquele momento.
Porque às vezes você vai pensar, não, eu preciso do livro de biologia, não tá aqui, eu preciso do livro de química, do meu caderno, minha água. Gente, deixa tudo pertinho. Eu, por exemplo, fico pensando, como é bom a gente se hidratar. Fico aqui, ó, trouxe a minha água para gravação, trouxe aqui os materiais para mostrar um pouquinho para vocês. Então, assim, ó, o caderno, a agenda, os post-its, o seu estojo, tenha tudo na sua mão. Porque se você tem todos os materiais ali pertinho, não tem como ter algo que chame mais a sua atenção ou que te faça sair desse lugar. Então, escolher o lugar e ter um espaço organizado são dois pontos que fazem muita diferença e um está, né, ligado ao outro. Definir prioridades. Quais são as suas prioridades? O que você precisa estudar em cada um dos dias? Qual é a próxima prova? Qual é o próximo conteúdo? O que você aprendeu na aula anterior? Precisa ser revisado? Talvez não aprendeu com tanta facilidade, precisa dar uma olhada, compartilhar conhecimento. Lembra da pirâmide? Compartilhar conhecimento com os colegas, ensinar o outro. Então, quais são as suas prioridades? O que você precisa fazer? Defini-las. Então eu vou começar pelas disciplinas. Uma dica que é importante, começar pelas disciplinas que são mais difíceis, porque a sua atenção ela está mais focada nesse início. E depois para as disciplinas que talvez te deem mais prazer, que você curta um pouco mais. Então é importante que você defina, né, esse cronograma e que tenha aí essas prioridades. Criar um cronograma de estudos. Falei a palavra cronograma anteriormente e ela vem agora recheada de informações. Então, como que eu crio um cronograma? Eu preciso entender quais são as disciplinas e os conteúdos que eu preciso organizar ao longo da minha semana, né? Então, crie um cronograma de acordo com as suas demandas, de acordo com o seu horário de aula, de acordo com o calendário de provas que você precisa cumprir, os trabalhos que você precisa realizar. Então, você precisa cumprir esse cronograma. Cria ali as suas metas e vai dando um ok a cada momento que você for conseguindo alcançá-las. E você vai sentir como isso é satisfatório, como isso faz a diferença. Definir um tempo diário de estudos é um outro ponto. Muitas vezes você começa o ano letivo com aquela garra, aquela determinação, né, com vontade de ficar horas estudando, e não tem nada de errado nisso, mas talvez seja importante pensar na palavra chamada equilíbrio. Se você definir de repente um tempo específico para o seu estudo, vamos supor que você definiu 2 horas por dia, fora o horário de aula, dentro da sua casa ou na sua biblioteca, você vai, né, estudar 2 horas por dia. Faça um tempo de intervalo, que seja algo saudável, para que a sua mente tenha um momento também relax, de dar uma relaxada e conseguir dar continuidade com qualidade. Estudar muitas horas seguidas também não é saudável. Então, a palavra equilíbrio define muito sobre esse ponto relacionado a elaborar uma rotina, a organizar uma rotina. E se você tem dificuldade, mesmo depois dessas dicas, você tem dificuldades em organizar essa rotina, peça ajuda para sua família, para um professor que você tenha mais afinidade, para o orientador da sua escola. Com certeza serão pessoas que poderão sentar com você, ouvir como é a sua rotina e pensar com você em estabelecer um programa organizado que seja então adequado e que te faça ter realmente sucesso acadêmico no quesito organização e planejamento. Entenda que esse é um ponto que faz muita diferença. Não só para essa fase, mas futuramente você vai sentir como isso é importante. Próximo ponto, então, envolve todo um processo de pensarmos sobre qual é o nosso estilo de aprendizagem. Então, eu já tive ali uma jornada de autoconhecimento, já conheci um pouquinho, né, sobre como eu aprendo e tal, e pensarmos sobre qual é o meu estilo de aprendizagem faz a diferença para o processo, porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de pensar, nossa, mas o meu colega só ouviu a aula e aprendeu tudo. Por que eu tenho que chegar e ainda ficar revisando, anotando? São estilos diferentes. Então, não se compare. Seja competitivo com você mesmo. Pense como você foi ontem, quais foram os seus resultados anteriores e quem você é hoje, onde você quer chegar. Então, é importante que você crie e estabeleça metas específicas para você, seja organizado e também reflita sobre como é o seu estilo. Será que você é mais auditivo? Aprende mais ouvindo? Quais as estratégias para quem, né, aprende mais ouvindo? Ouvir bastante professor,
gravar áudios. Às vezes você mesmo está fazendo uma leitura, pode fazer essa gravação e ouvir depois. Está lá fazendo uma outra tarefa e ouvindo alguma videoaula. Se você é mais visual, então precisa buscar informações, imagens, figuras, mapas mentais que podem contribuir para o processo também de aprendizagem. Será que essa é a sua maior habilidade? Será que você se envolve mais no sentido de entender, fazer relação entre teoria e prática, né? Se você é mais sinestésico, eu preciso entender na teoria e fazer link com a prática, então você precisa entender um pouquinho mais sobre como você funciona. Será que também pode ser que você seja mais voltado para a parte de registros, de leitura escrita? Faça uma leitura. Eu, por exemplo, não consigo fazer a leitura de um livro ou de um texto sem grifar. Parece que se eu fiz essa leitura e olhei para aquele papel só com as escritas naturais, parece que elas não fazem parte do processo, parece que eu não passei pela leitura ali. Então, se desafie a fazer essas marcações para que o material se ressalte aos seus olhos, isso faz muita diferença. Mas enfim, estou aqui falando sobre várias dicas também, mas pensar sobre o seu estilo de aprendizagem é algo importantíssimo. E se você tem maior interesse, tem aqui alguns links que vão ficar aí à disposição de vocês, ok? Faça aí os testes e depois compartilhe com os seus colegas, discutam os resultados. Acredito que vai te fazer refletir bastante sobre esses processos e te farão, né, ter uma melhor escolha sobre as técnicas que você pode utilizar para facilitar o seu processo de aprendizagem. Pensando nisso, quais são as técnicas de estudos que você utiliza? Quando nós vamos pesquisar sobre técnicas de estudo, são muitas. Nós podemos encontrar ali inúmeras técnicas. E a escolha da técnica faz muita diferença para realmente ter qualidade nesse processo. Pensando nisso, eu trouxe algumas aqui, mas eu te desafio a pesquisar sobre outras técnicas, refletir também sobre as técnicas que você já utiliza. Muitas vezes nos atendimentos, quando eu faço, compartilho com os alunos e tem técnicas que às vezes eles utilizam e nem sabiam que essa era uma técnica de estudo. Outras, eles muitas vezes ouvem e falam: prof, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca utilizei, vou experimentar. Então se desafie a utilizar as que você já percebe que dão certo e também se desafiar a buscar novas, né? Quando nós pensamos em estilos de aprendizagens e técnicas que combinam com esse estilo de aprendizagem, nós otimizamos o nosso tempo e temos maior qualidade nos resultados. Então, a primeira técnica, Pomodoro, talvez você já tenha ouvido falar, ela é muito comum, muito conhecida. Se você for pesquisar, talvez ela seja uma das mais comuns. É quando você se desafia a marcar um tempo específico para os seus estudos. Então, você marca um tempo e você tem tempo de estudos, tempo de descanso, tempo de estudos, tempo de descanso. Isso é importante porque o seu cérebro ele precisa desse tempo de descanso para acomodar as informações, né? Por isso que não vale a pena você estudar tantas horas a fio, que aí não acomoda a informação e termina não sendo tão válida. Então, a técnica Pomodoro, quando ela foi pensada em estudo de 25 minutos e descanso de 15. E é claro que você pode fazer as suas adaptações e pensar como ela funciona para a sua realidade, mas eu te desafio a experimentá-la. Uma outra técnica muito comum é o famoso mapa mental. Então, coloca ali no centro da folha o tema a ser abordado, discutido, e em volta você vai colocando várias informações, conceitos, curiosidades, informações que são pertinentes àquele assunto. Quando você faz os registros, vai tendo um poder de fixação muito maior. Então, eu te desafio também a utilizar essa técnica. Acredito que seus professores já utilizam e já pedem ela como um dos instrumentos de avaliação. E essa é uma técnica bastante funcional. Muitas vezes você está ali no momento de uma prova e lembra de imagens específicas que você colocou dentro do seu mapa mental. Então é importante que você esteja atento a isso também. Use áudios. Então pode ser um audiobook, pode ser uma videoaula que você está fazendo uma atividade e está ouvindo a informação. Muitas vezes você mesmo grava informações e consegue ouvi-las posteriormente. Então, para quem é mais auditivo, essa vai ser uma técnica muito relevante e que vai também contribuir com esse processo. O processo de autoexplicação
é você ser o seu próprio professor. Como nós estamos aqui no sentido de eu estar compartilhando informações, é você parar para pensar sobre como que você pode compartilhar informações e você explica para você mesmo. Então, eu coloquei ali até a palavra espelho, mas assim, ó, vai para frente do espelho, pensa no conteúdo, explica para você mesmo, porque isso vai te dando mais facilidade para criar argumentos, para refletir sobre o assunto e no momento de avaliação, de discussões que vocês tiverem em sala de aula, com certeza essas informações virão à sua mente. Então, utilize essa estratégia, faz muita diferença. Releitura. Pegar um texto, o professor com certeza pede muitas leituras para vocês, fazer as marcações, pegar um marca-texto que você curte, aí a cor que você gosta, marcar os pontos principais, porque você olha para aquele material e ressalta aos seus olhos, né? As partes mais importantes, ter ali o poder de síntese, de pensar sobre palavras-chave. Então, com certeza, se você fizer essa leitura com essas marcações, vai ser um texto que você não vai achar que simplesmente alguém passou por ali e não teve contribuições. Então é importante que você se valide, né? Faça ali os comentários, faça as anotações do ladinho do seu material. E ele é um material seu, né? Depois você pode compartilhar com outras pessoas, mas o conhecimento está sendo adquirido por você. Então é importante que você busque a estratégia adequada. Os famosos resumos, uma das técnicas mais utilizadas, talvez uma das mais antigas, mais comuns e tradicionais, mas o resumo também é algo importante. Então, você assistiu a sua aula, o professor compartilhou as informações, os exemplos, os slides, o material está à sua disposição, mas quando você faz realmente os resumos daquele conteúdo, os conteúdos vão sendo fixados de uma forma muito especial para que você tenha depois realmente essas informações na sua mente para conseguir trabalhar com elas. Então, os resumos também fazem muita diferença. E por fim, os testes práticos, que eles se aplicam a muitas possibilidades, sendo elas as suas provas, as provas das disciplinas que você já fez, pegar as provas anteriores, refazê-las. Ah, então vou estudar biologia. Eu vou estudar os conteúdos e vou refazer a prova de biologia, né? E aí você vai percebendo quais foram os acertos, quais foram os erros, e aí focar especificamente nas questões que você precisa desenvolver um pouco mais e ter mais tempo, mais dedicação aos estudos. E também se aplica ao Enem. Que tal pegar a última prova do Enem, pensar sobre quais foram os assuntos abordados? Claro que elas serão diferentes, é óbvio, mas assim para você já treinar a sua leitura, a compreensão desse conteúdo e ter então maior facilidade para lidar com o tempo dessa prova, é uma prova extensa, então precisa estar atento a isso também e faz muita diferença. Então, utilize os testes práticos anteriores e refaça-os. Eu acredito que isso fará muita diferença nesse processo para você alcançar então os resultados que você precisa. Então, dicas específicas de estudos focados no Enem. É importante que você esteja atento a isso, né? São muitas as dicas. Se você for para a internet procurar vídeos, procurar materiais escritos sobre isso, dicas práticas, são muitos, né? Mas assim, ó, primeira coisa, é uma prova nova, talvez eu nunca fiz, ou para você que já fez, já experimentou, beleza. Essas dicas vão contribuir um pouco mais, mas para você talvez que nunca fez, é importante que vocês estejam atentos. Conhecer o edital, o que que diz nesse edital? Quais são as informações que eu preciso saber sobre essa prova, né? Elaborar um cronograma específico de estudos focados no Enem. Então, você já tem o seu cronograma e você vai inserir um momento específico de estudos focados no Enem. Né? São questões muitas vezes extensas, que você precisa ter um tempo para leitura, cronometrar esse tempo de leitura das questões, isso também é importante, porque dentro de um tempo de prova, você tem tempo, aquela prova ela está calibrada para um tempo específico. Então é importante que você esteja atento a isso. Não dá para você se delongar muito em uma questão específica, porque depois vai faltar tempo para as outras. Então é importante que você elabore um cronograma de estudos. Conhecer o edital, ver quais são os conteúdos que estão programados para isso, estudar especificamente para eles
Faça as provas antigas, voltou aí a dica, ó. Então, pensar nos testes práticos, pegar provas que foram realizadas anteriormente e refazê-las. É importante porque você vai já cronometrando. Coloque o tempo, experimente. Que tal pegar a prova do ano passado e já colocar aí? Pense em um momento que você tenha tempo para isso, um tempo de qualidade. Refaça essa prova, marque o tempo para que você realmente vivencie essa experiência. Reserve mais tempo para as disciplinas de maior dificuldade. Tenho certeza que, assim como para mim, para os seus professores, tem algumas áreas que para você são mais fáceis, outras são mais difíceis. Que tal pensar num cronograma? Um cronograma mensal, que se organize com ações ali semanais, diárias, um cronograma específico que atenda às demandas de disciplinas que tenham maior dificuldade, maior complexidade para você, para as de menores complexidade. Então, é importante que você faça esse cronograma, que você se organize, e isso é algo muito personalizado, que você precisa fazer. Porque se o seu colega vai bem em matemática e talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, você vai precisar se dedicar um pouco mais a essa área. Um exemplo, né? Mas é necessário se organizar nesse processo. Faça resumos e esquemas de matérias. Existem materiais, e a gente falou agora um pouquinho sobre técnicas específicas de estudos, né? Existem materiais que nos são fornecidos e que vocês podem utilizar para realmente fazer a diferença nesse processo. Montar ali os seus resumos, fazer o seu esquema de estudos, em matérias específicas que você tem mais dificuldade e também daquelas que são mais fáceis, né? Talvez essas que são mais fáceis você utiliza técnicas e estratégias diferentes. Prepare-se para a redação. Como é que você pode se preparar para a redação? Fazendo uma parceria bem legal, bem significativa com a sua professora. Ela é a pessoa, o seu professor, né? Eles são as pessoas que farão a grande diferença nesse ano, para você ter aí um bom resultado, né, na redação. E a redação muitas vezes é vista como algo desafiador, e realmente é, porque você precisa ter bastante argumentos, precisa saber sobre o assunto. Então, linkado a isso, esteja atento às atualidades. Quais são os assuntos que possivelmente podem ser temas específicos da redação? O que seu professor pensa sobre isso? Eu já vivi a experiência de muitos alunos falarem: nossa, minha professora estava certa, caiu tal assunto, e eu tinha os argumentos. E também colocar em prática, né? Fazer vários rascunhos, pensar sobre os temas, buscar argumentos sobre eles, ler sobre os assuntos e estar atento ao que realmente está acontecendo para você então pensar sobre essas reflexões e fazer isso se transformar em uma redação, né? E pensar também nas estratégias específicas do texto, como eles precisam ser construídos, ok? Acompanhe o que aconteceu no mundo, eu acabei de falar, né, no sentido das atualidades. Muitas vezes, se você não está atualizado com as informações, você sofre consequências sobre isso. Então, precisa estar atento ao que está acontecendo, vinculando então essa informação ao que a sua professora ou o seu professor estão trabalhando como que eu preciso, né? Quais são os pontos específicos para uma redação de sucesso? A introdução, como que eu posso fazer esse processo, né? Então, acompanhe o que está acontecendo. Não exagere nos estudos. Muitas vezes, a gente falou aqui sobre isso, né? O tempo muito extenso. Então, é importante que você esteja bastante atento, porque manter o equilíbrio faz parte do processo. Então, você não é só um estudante, você é um estudante, essa é hoje a sua profissão, a sua responsabilidade, mas você é filho, você tem os seus colegas, tem a sua vida pessoal, tem aí os seus desafios do dia a dia. Mas se você tiver uma agenda organizada, um cronograma equilibrado, uma equipe à sua disposição, como por exemplo, uma equipe, eu digo, a sua família que está à sua disposição, está ali torcendo por você, os seus professores, toda a escola engajada, pensando num resultado que com certeza é seu, mas também é da sua escola, né? Quando um aluno nosso vai super bem, tem bons resultados, é motivo de muita alegria para a gente, é motivo de festa. Então, ter o equilíbrio é muito importante. Então, quando você já está se sentindo preparado, eu sei que às vezes a gente não pode nem falar que a gente está se sentindo pronto para aquilo, né? Porque gera aquela ansiedade, aquela preocupação. Mas pense que se você fez todas as etapas, se você pensou sobre o seu estilo de aprendizagem, tem o hábito de ter uma rotina organizada,
fez a escolha adequada das suas técnicas de estudos, organizou o seu cronograma e se dedicou como deveria, dar um resultado, ter um resultado positivo, com certeza é muito possível. Agora, se você não fez, daí muitas vezes você sofre as consequências e se arrepende do processo, né? Então não deixe para sentir esse processo aí de arrependimento. Aceite a ajuda das pessoas que estão ao seu redor e faça com que isso realmente aconteça, mantendo o equilíbrio. Claro que nós teremos aí muitas outras dicas, muitos professores aqui à disposição para fazer com que cada uma das disciplinas sejam trabalhadas de forma efetiva, mas eu desejo a vocês muito sucesso nesse processo. Estaremos aqui acompanhando bem de pertinho e com certeza o nosso desejo é que vocês alcancem o resultado tão esperado para a gente comemorar e abrirmos novas portas com essa chave que hoje nós estamos abrindo para começarmos então o nosso chave do Enem.